Paz e bem a todos, boa noite. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste Evangelho de hoje nós temos a eleição dos apóstolos, que é justamente um momento. Ele está presente em todos os evangelhos. Os 4 evangelistas, eles falam sobre esse momento. E de todas as Sagradas Escrituras, principalmente do Novo Testamento, é um dos momentos mais importantes. Não à toa ele está presente em todos os evangelhos e os historiadores eles apontam como sendo o momento mais fatídico. Aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aqueles que duvidam, até mesmo eles acreditam na existência de Jesus Cristo como um homem que nasceu, viveu aqui na Terra. E esse momento da eleição, ele é tão bem documentado que é fato. De fato, ocorreu essa eleição. E já para nós que temos fé em Cristo, que Jesus não é apenas Jesus Nazareno, não é apenas um profeta, não é apenas um ser humano, mas ele é Deus que se fez homem, para nós, enquanto Igreja Católica, principalmente, este é um momento de grande relevância. Porque Jesus Cristo, primeiro, Jesus Cristo subiu ao monte. Subir ao monte, desde o Antigo Testamento, é se aproximar de Deus. O monte é mais alto, então é mais próximo do céu, onde está o Pai do céu, onde Deus mora. E ele chamou os que ele quis. Só essa frase já é o suficiente para a gente buscar entender que Deus ele tem critérios e escolhas que não cabe a nós entender. Muitas vezes a gente pode pensar que ele escolheu os mais capazes, ele escolheu aqueles que dariam melhores frutos, aqueles que não trairiam e outras coisas, só que é justamente o contrário. Quando nós olhamos, e já vou falar sobre cada um deles, os apóstolos, nós vemos homens. Jesus Cristo ele escolheu homens comuns. E já vou falar sobre cada um deles especificamente. Mas o critério que ele escolheu não foi uma questão de os mais capacitados ou nada do tipo. Ele escolheu os que ele quis. E esse é o grande mistério, a vontade de Deus. Não cabe a nós buscar discernir o que é que passa nos pensamentos de Deus, porque não cabe ao homem adentrar os desígnios do Senhor, mas cabe a nós ter fé. E aqui diz, e foram a ele. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Essa parte, e foram a ele, é essa a resposta que nós devemos dar para a vontade de Deus. Quando Deus chama os que ele quis, quando Jesus Cristo nos chama, do modo e da forma que ele quer, no tempo dele, a única resposta que nós podemos fazer a esse chamado, a essa vontade dele, é ir. É o sim. Essa é a melhor resposta. Nós também podemos dizer não, é claro. Mas os apóstolos, eles já não eram mais da multidão que seguia Jesus. Eles eram discípulos, só que eles não, a partir desse momento, não eram apenas discípulos. A multidão escutava falar de Jesus e seguia Jesus. Os discípulos já eram seguidores mais assíduos, mais fiéis, que buscavam assemelhar a sua vida de Cristo. Mas os apóstolos são aqueles que ele designou para ficar em sua companhia. Isso não só para os apóstolos enquanto Jesus Cristo estava presente aqui, em carne e osso, digamos assim, mas para os apóstolos em Atos dos Apóstolos, depois de Jesus Cristo subiu aos céus, os bispos da igreja, os padres, o povo de Deus, ele compreende que ficar em sua companhia é ter uma vida de oração.
é ler a palavra de Deus, é praticar as boas obras, é fazer aquilo que a boa nova de Jesus Cristo nos ensina. Fazer a vontade de Deus é estar em sua companhia, é amar a Deus. Então Jesus Cristo chamou os apóstolos para ficar em sua companhia e segundo, para ter o poder que diz. Ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. Ter esse poder de expulsar o mal, curar as feridas, fazer milagres, tudo isso vem da autoridade de Cristo. Ele que é Deus que se fez homem, ele que tem todo o poder, toda a glória, claro. Mas ele escolheu homens, pessoas comuns, para ministrar após ele, apóstolos, após Jesus, ministrar esse poder para um povo escolhido. Assim como Jacó teve 12 tribos, nós temos 12 discípulos, cada um deles representando uma tribo, claro, mas de modo especial nós temos o chamado de Pedro e o chamado de Judas Iscariotes. Cada um deles traiu Jesus de um modo ou de outro. Pedro negou Jesus 3 vezes e Judas Iscariotes entregou Jesus Cristo aos fariseus. Mas um se arrependeu e se converteu, que foi Pedro, Simão chamado Pedro, e se tornou uma pedra. A pedra que Jesus Cristo fundou a sua igreja, a pedra que Jesus Cristo ergueu a sua igreja. A fé de Pedro foi essa pedra, e a partir dessa pedra sólida, esqueci agora a palavra, que é justamente o que dá a base. A partir de Pedro, ele foi uma base para todos os apóstolos, nos momentos de crise, nos momentos em que eles estavam com medo. E essas duas pessoas, Judas Iscariotes e Pedro, eles tiveram essas mesmas oportunidades de se arrepender da sua traição e seguir a Jesus Cristo. Pedro aproveitou essa oportunidade. Judas não se arrependeu, se desesperou e não confiou em Deus. Então, que a partir desse evangelho de hoje temos essa noção que Jesus Cristo ele faz a escolha que ele quer. Não cabe a nós entender, mas cabe a nós ir até ele. No momento em que nós vamos até ele, nós precisamos estar em sua companhia. É uma vida de oração, é uma vida de intimidade com Jesus Cristo. E não apenas isso, mas no momento em que nós temos essa intimidade, essa companhia com ele, nós adquirimos, não por nós mesmos, mas pela autoridade de Jesus Cristo, o poder de expulsar o mal, expulsar os demônios, fazer curas, expulsar as doenças, claro. Jesus Cristo expulsa a febre na sogra de Pedro, por exemplo. E nós devemos lembrar que, assim como os 12 apóstolos, todos nós temos essas oportunidades. Nós caímos, sim, todos eles abandonaram Jesus Cristo na cruz, por exemplo. Só foi João, e até João depois também saiu, mas enfim. A questão é que, dentre esses 12, nós vemos duas pessoas que igualmente traíram Jesus. Algumas pessoas podem até não entender, achar que Judas traiu de uma maneira pior. Só que Pedro negou o Pai, negou o Filho, negou o Espírito Santo, negou Jesus Cristo 3 vezes, negou que o conhecia. Então, os dois traíram. A diferença é que Jesus Cristo escolheu a todos esses 12 e um deles, que é Pedro, escolheu se arrepender dessa traição. Que nós carreguemos isso no nosso coração, de que Deus, ele não escolhe os capacitados, até clichê, mas ele capacita os escolhidos. E nesse momento, nós guardemos a fé para que ajudemos uns aos outros a confirmar essa fé em Cristo, assim como Pedro fez. E nos arrependamos dos nossos pecados para não cair como Judas caiu. Paz e bem a todos.